Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Amém. Senhor meu Deus e meu Pai, aqui está a Tua palavra, fiel, justa, poderosa e verdadeira. E eu sei que o Senhor já está falando aqui hoje, mais uma vez, desde o começo, Senhor, desde o áudio que nós ouvimos, ó Deus, a obra da vida daquele homem, desde os louvores iniciais, tudo é para a Tua glória. E agora vem confirmar, Senhor, a mensagem da Tua palavra aos nossos corações. Tira toda a sonolência, toda a incredulidade, toda a seta de alma, seta de mente, e abre os céus e os ouvidos espirituais da Tua igreja. Amém. Pode sentar, irmãos, dá uma salva de palmas para Jesus, bem forte, bem forte. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia. A palavra de Deus fala sobre Paulo e Silas que estavam na prisão. Mas antes de entrar na prisão com eles, eu quero chegar antes, um pouco antes, que foi quando esses homens de Deus saíram para pregar o Evangelho. E eles anunciaram o Evangelho em vários lugares. E eles chegaram aqui na cidade de Filipos, e ali eles anunciaram Jesus. E enquanto eles pregavam a palavra de Deus, o reino das trevas naquela cidade foi abalado. O reino das trevas operava ali, através de uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Aquela jovem, ela adivinhava, e através dela, muita gente ganhava dinheiro com essas adivinhações. As pessoas pagavam para alguém, para que essa jovem viesse a adivinhar. Mas na verdade não era ela adivinhando, era um espírito maligno através dela que contava a vida das pessoas. E era um costume na cidade de Filipos isso acontecer, até que o Evangelho chega, aleluia. Quando o Evangelho chega, ele transforma a mente, ele transforma a história, ele transforma vidas. Então quando Paulo chega ali pregando, as pessoas vão se convertendo e vão saindo desse caminho da adivinhação. As pessoas vão abandonando essas práticas. E aí o diabo, na vida daquela jovem, ele faz um plano, e o plano dele foi falar a favor dos homens de Deus. Porque o Satanás, os demônios, eles trabalham com estratégias, eles não são burros para poder bater de frente com Paulo e Silas. Então, eles criam um plano, vamos falar a favor, porque se a gente falar a favor na boca dessa mulher, com certeza as pessoas vão ficar confusas. As pessoas vão pensar que o Evangelho é a mesma coisa que está na vida dessa jovem, que o mesmo Espírito que está na vida dela é o mesmo Espírito que está na vida de Paulo. Então, resumindo, as pessoas não vão ter por que parar de acompanhar as adivinhações. Elas vão dizer, nós podemos seguir o Evangelho e podemos seguir na adivinhação, porque se a adivinhação fala a favor do Evangelho, é tudo de Deus, é tudo a mesma coisa. Talvez você já ouviu alguém falar isso, todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já ouviu alguém falar isso, não, fulano não é crente, fulano não é crente, mas trabalha só na linha branca. Talvez você já ouviu falar isso. É estratégia do inimigo hoje também, de confundir as mentes. Mas quando o Evangelho chega, é luz. E aonde ele tem luz, não tem lugar para as trevas. Até a treva disfarçada de luz tem que cair por terra, tem que bater em retirada. Um dia então Paulo e Silas estão andando na rua, e aquela jovem, possuída pelo espírito maligno, ela vai gritando atrás deles: estes que vos anunciam o caminho de salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela vai fazendo isso vários dias, até que um determinado dia, Paulo e Silas, ouvindo essas palavras, no meio da rua, Paulo então dirige-se àquele espírito e diz: em nome de Jesus Cristo, saias dela e nunca mais entres nela. A partir daquele momento, o demônio não está mais na jovem e ela não consegue mais adivinhar nada. Porque ninguém engana o homem e a mulher de Deus. O homem e a mulher que está na unção de Deus, o inimigo não consegue te iludir, não consegue te trapacear. Ele pode até achar que está conseguindo, mas os olhos do Espírito Santo fazem você enxergar o profundo e o escondido, e o que está em trevas se torna luz. Então Paulo e Silas
de adivinhação naquela jovem. Ele repreende os demônios, a jovem fica liberta, só que quem ganhava dinheiro ficou revoltado. Quem tinha lucro em cima das adivinhações deixou de ter lucro. Então os homens que usavam aquela jovem, que era escrava duas vezes, escrava do demônio, escrava dos homens, aqueles homens eles se reúnem e eles vão levar à justiça da cidade Paulo e Silas. Eles vão levantar uma calúnia. Eles vão dizer: esses homens que estão aqui são judeus, estão aplicando, ensinando coisas aqui estranhas para nós que somos romanos. Esses homens não obedecem à lei, esses homens são desordeiros. E assim eles foram presos. Paulo e Silas foram presos, foram levados à praça pública, foram açoitados, tiveram a roupa rasgada, foram machucados e levados para o cárcere. Aqui entra essa mensagem. Estavam presos por amor ao Evangelho, estavam presos porque pregaram a palavra de Deus, estavam presos porque anunciaram Jesus e quebraram com o poder das trevas. Meu irmão e minha irmã, muitos cristãos, como eu preguei aqui outro dia, estão perturbados por causa das aflições da vida, estão entristecidos e abatidos por causa do questionamento de alguém, por causa das perguntas de alguém, como eu falei aqui sobre Zacarias e Isabel que não tinham filhos. É uma situação semelhante que acontece aqui. Paulo e Silas não estavam em pecado, Paulo e Silas não estavam no caminho errado, Paulo e Silas estavam fazendo a vontade de Deus. Mesmo assim, eles foram caluniados, eles foram açoitados e eles foram presos. A luta na vida do homem e da mulher de Deus não quer dizer que Deus te abandonou, não quer dizer que você está em pecado. É só um processo que vai te conduzir a uma glória ainda maior. Aleluia! Se você é servo e serva do Senhor, está passando tribulação e você sabe que você é fiel, e você tem a consciência tranquila, fica firme, não importam as perguntas. Alguém podia olhar para Paulo e Silas e perguntar o que eles fizeram de errado. Se estão presos é porque fez alguma coisa de errada. Mas aqui não era isso. Aqui era porque fizeram o certo. O servo de Deus sofre mesmo fazendo o certo, mas Deus é contigo que está na presença dele. Deus é fiel contigo que é fiel com ele. E não importa as circunstâncias, o Senhor, ele vai entrar com você até que seja no cárcere, ele vai também. Então Paulo e Silas estavam presos aqui. Olha a atitude deles, irmãos. Perto da meia-noite, aleluia, eles oravam e cantavam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus. Isso muda tudo. De que forma nós reagimos aos problemas da vida? Como nós respondemos quando a luta chega? Qual é a nossa postura? Porque orar e cantar, meus irmãos, quando está tudo bem, quando estamos felizes, quando estamos prósperos e saudáveis, isso é fácil. Tem que orar e cantar mesmo. Mas e quando está tudo ruim? E quando não tem motivações externas? E quando tem problema na família, o casamento não está bom, a saúde está debilitada, o dinheiro está faltando, e aí? É aí que o verdadeiro adorador de Deus vai dar uma resposta. E a resposta é: independentemente das circunstâncias, o meu coração continua orando e adorando. A minha alma é do Senhor, e eu rendo a Ele graças, porque eu não adoro por que Ele faz, mas eu adoro por quem Ele é. Diga aleluia. Só você que é verdadeiro adorador, só você que adora a Deus por quem Ele é na sua vida. Então glorifica Ele nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui hoje, mas eu sei como você vai sair. Você vai sair cheio do Espírito Santo, você vai sair feliz, você vai sair curado, você vai sair próspero, você vai sair cheio da vitória. E aí Paulo e Silas oravam e cantavam. Eles podiam estar murmurando, podiam estar reclamando, podiam estar perguntando onde está Deus na nossa vida, mas não, eles responderam da forma certa, porque ninguém pode mudar a essência. As circunstâncias não podem mudar a essência. O que é a essência? Quem nós realmente somos. Nós precisamos mudar o ambiente, influenciar o que está ao redor, mas não podemos deixar que o que está ao redor nos influencie. O que estava ao redor deles aqui? Escuridão. O que estava ao redor deles aqui? Prisioneiros criminosos de verdade. O que estava ao redor deles aqui? Celas, lugar de angústia, guarda,
que estava ao redor deles aqui? Uma situação terrível, mas nada disso conseguiu calar a voz dos homens de Deus. Não deixe que as circunstâncias sufoquem a tua voz. Não permita que as circunstâncias venham influenciar você negativamente. Seja você o influenciador da tua casa. Pastor, minha casa é terrível. Influencia lá, levando louvor e adoração a Deus. O meu emprego é terrível, pastor. Você vai influenciar o seu emprego, levando você a oração e a adoração lá. Aleluia. Oh, pastor, minha rua, o meu bairro, a minha cidade, onde eu moro, a pessoa com quem eu vivo. Enfim, pastor, está tudo ruim. Seja você o instrumento de Deus. Seja você a bênção de Deus no lugar que Deus te colocou. Tem gente que pergunta: por que Deus me colocou nessa família? Por que eu nasci nessa família? Você nasceu nessa família para ser uma bênção de Deus, para transformar toda a sua casa. É por isso que você foi o primeiro para vir para Jesus. É por isso que você foi o segundo, talvez. Aleluia, para você ficar lá transformando o ambiente para a glória do Senhor. Então, ao invés de reclamar, de murmurar, de blasfemar, eles oravam e cantavam. E quando eles oram e cantam, sabe o que acontece? Primeiro, os outros presos os escutam. Irmãos, que testemunho maravilhoso é esse? Aí eu te pergunto: nós temos dado testemunho de crente? Nós, nas nossas lutas, temos testemunhado para as pessoas a nossa fé? Porque fé é mais do que palavras. A fé se revela nas atitudes. Quando alguém me vê passando luta, vê você passando tribulação, o que essa pessoa está vendo? Um cristão desesperado, um cristão amargurado da vida, um cristão que só fala em morrer, um cristão que só fala em desistir, um cristão que só xinga o dia inteiro, ou alguém que, apesar das circunstâncias, permanece fiel, orando e adorando ao Senhor. No meio das suas lutas, seus vizinhos, seus familiares, o que eles estão vendo? O que eles estão ouvindo na sua casa? Palavras de derrota ou palavras de vitória? O que as pessoas estão vendo na sua vizinhança? Você está passando luta e tribulação, o que elas estão vendo? Você caminhando para a igreja, você voltando para casa, e alguém conhecendo um pouco da sua história, o que eles estão vendo? Eles estão vendo isso? Com certeza, isso está impactando essas pessoas. A sua luta vai gerar um processo de glória na sua vida, mas a sua luta vai ser um testemunho também para aqueles que estão ao seu redor. Aqui Paulo e Silas não caíram no cárcere por acidente. Deus permitiu eles entrarem lá para que eles fossem um testemunho vivo. Onde ninguém entraria para pregar, os homens de Deus foram presos, mas a palavra de Deus não estava presa. Aleluia! E eles testemunharam. Imagina os presos olhando e pensando: que homens são esses? Esses homens são diferentes de nós. Eles têm algo diferente na vida deles. Porque nesse ambiente aqui pesado, eles estão fazendo algo novo aqui dentro. Eles estão cantando e adorando esse Deus. Vamos escutar mais. Vamos escutar mais, porque está gostoso ouvir eles. Está fazendo bem para a gente. Está impactando a gente. Nós estamos nos sentindo leves. Nós estamos ficando tranquilos com a oração e o cântico desses homens. É esse o testemunho que nós precisamos dar, meus irmãos, na hora das nossas lutas. Até no meio das nossas tribulações, precisamos ser fonte de bênção, aleluia. Seja fonte de bênção para alguém. Eu acredito que já aconteceu com você. Você está numa luta terrível, você está num problema terrível, você está com a cabeça quente, cheio de coisa para resolver. Aí chega alguém perto de você, com uma situação 1000 vezes pior do que a sua, e começa a contar a vida. E começa a reclamar da vida, e começa a falar do desespero da alma. Que resposta nós temos para essa pessoa? Nós apontamos para o Deus que nós servimos, ou nós vamos entrar também no barco que está afundando? Nós temos que mostrar o Deus que nós servimos, amém? Mesmo com dor no corpo, fale de cura. Mesmo desempregado, fale de prosperidade. Mesmo que a sua família ainda não está salva, proclame
que haverá salvação naquela vida. Mesmo que as coisas estão dando errado para você, profetiza que Deus está abrindo a porta para aquele alguém que chegou atribulado. Com certeza você será fonte de bênção, e a bênção que vai é a bênção que volta. Diga glória a Deus. A bênção que vai, ela volta, ela vai e volta. Quando você semeia a bênção pela fé, essa bênção germina na tua vida também. Diga glória a Deus. Levante a mão, diga comigo: Deus, eu quero ser fonte de bênção. Eu quero ser como Paulo e Silas, que apesar do lugar ruim, da situação desfavorável, eles oravam e cantavam, e deram testemunho de fé, fidelidade, de esperança, naquele lugar onde ninguém já não esperava, mas nada de bom. Os homens de Deus testemunharam com oração e louvor que há esperança para aquele que crê. Amém, aleluia. E o que acontece? Quando eles oram e cantam, veja aí, olha, de repente, versículo 26, sobreveio um tão grande terremoto. Meus irmãos, começa a balançar tudo, aleluia. Vai tremendo tudo ali naquele lugar, irmãos. Eu posso imaginar o barulho das correntes batendo nas celas, o barulho das celas balançando. Meu Deus, que rebuliço, que movimento foi aquele que aconteceu ali dentro, meus irmãos. E ninguém entendia o que está acontecendo, o que está acontecendo. Já era a manifestação de Deus em resposta ao louvor e à oração dos seus servos. Porque quando você ora e quando você adora, Deus ouve e Deus corresponde. Amém? Aleluia! Aleluia! Então começou aqui na terra o sobrenatural de Deus a se manifestar. E aí começou o terremoto. Segundo, depois do terremoto, os alicerces do cárcere se moveram. Irmãos, veja só. Olha aí, olha, veio um grande terremoto que moveu os alicerces do cárcere. A parte mais profunda, as bases daquela prisão foram balançadas pelo terremoto de Deus. Eu digo com isso que o lugar mais difícil de ser alcançado, de ser movido, de ser trabalhado em uma construção é o alicerce. É porque está mais profundo. E todo mundo sabe que se mexer no alicerce pode comprometer toda a estrutura. As pessoas fazem modificações nas paredes, elas colocam paredes, quebram paredes, colocam portas, tiram portas, enfim, coloca janela, tira janela, põe telhado, tira telhado, bate laje, constrói por cima, mas no alicerce ninguém mexe, tem que ficar ali. Mas quando Deus vem fazer, Ele mexe nos alicerces. Aleluia! O que significa? Significa que aquilo na sua vida, que ninguém pode mexer, que ninguém pode ajudar, que ninguém pode trabalhar, essa situação que é impossível para o homem alcançar, Deus mexe, Deus trabalha, Deus alcança, Deus move aquilo que ninguém pode mover. Aleluia! Não sei se você tem uma causa na justiça, se é uma doença incurável, se é um problema familiar impossível, é algo que não tem jeito para o homem, para Deus tem jeito. Então nessa noite eu quero te dizer que o Senhor já está aqui com um terremoto espiritual e já está movimentando, aleluia, os alicerces. Alicerces são os impossíveis. E Deus já está se movimentando em seu favor, em sua direção, aleluia. E aí aqui diz que logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. É o que acontece quando nós oramos e cantamos. As portas abrem e as cadeias caem, as correntes são quebradas. Existe libertação quando você louva e quando você ora. As portas são abertas e as cadeias que prendiam os homens de Deus são quebradas. E é interessante que a bênção veio para eles, mas é tão grande, que aqui diz que logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. A bênção foi tão grande na vida deles, mas que não ficou só para eles. A bênção alcançou a todos que estavam ali naquela cadeia. Aleluia! Porque a bênção do Senhor na nossa vida, ela enriquece. E quando a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece, está dizendo que ela é transbordante. Que é bênção para mim, é bênção para o meu irmão, para minha irmã, para o meu pai, para minha mãe.
para os meus amigos, para os meus vizinhos, para os meus filhos, para os meus parentes, é bênção para a esposa, é bênção para o marido, é bênção para o conhecido, é bênção para a pessoa que você se encontra com ela no ponto de ônibus de manhã cedo, quando você vai trabalhar. Meu irmão, quando você está cheio da bênção, a bênção te acompanha. Aonde você vai, a bênção te acompanha. Você está aqui nessa noite, buscando de Deus, e com certeza a bênção vai vir para você, mas a porta também se abre lá para a sua família. Aleluia. Alguém da sua casa que está preso, que tem algemas espirituais, alguém que está na droga, que está no vício, que está no pecado, que está no engano, aleluia, está sendo quebrado agora as cabeças dessa pessoa, mesmo que ela não esteja aqui fisicamente. A tua vida aqui, a tua presença aqui nessa noite vai ser coroado de bênçãos transbordantes para todos que estão conectados a você. Abriram-se todas as portas e abriram-se as prisões de todos, aleluia, caíram por terra as algemas. E quando aqui diz que logo se abriram todas as portas, há um outro sentido também, porque não foi só um tipo de porta que abriu, abriram-se todos os tipos de portas. Amém? Abriu a porta das cadeias, das celas individuais, e abriu a porta principal por onde eles entraram para o cárcere. O que eu quero dizer com isso é que quando você louva e adora, o Senhor abre a porta da prosperidade para você, o Senhor abre a porta da saúde, o Senhor abre a porta da bênção espiritual, da bênção sentimental, o Senhor abre a porta dos sonhos realizados, dos projetos grandes, o Senhor abre as portas das surpresas e dos milagres extraordinários. Aleluia, todos os tipos de portas se abrem quando você adora e quando você ora. Então eu quero te convidar para ficar de pé aqui agora. Glória a Deus! Porque nessa noite, esse Deus que não abandona, esse Deus que ouve a oração e o louvor dos seus servos na prisão, amada Sudequeva, é o mesmo Deus que está aqui neste lugar, aleluia. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas nessa noite Deus está trazendo mudança para a tua história. É mudança em todos os sentidos. Coloque a mão sobre a sua cabeça aí, por favor, e nós vamos orar a Deus agora. Deus e Pai, no nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós levantamos esse clamor agora com este povo. Olha aí, meu Deus, quantas pessoas que estão clamando comigo agora, que precisam, Senhor, da visitação do teu poder. Pessoas que poderiam estar na sua casa agora, acabrunhadas, reclamando, murmurando, falando um nome feio, mas vieram para a tua casa te adorar, vieram orar. Eu sei que tem gente aqui, Senhor, com muitos problemas, com muita dificuldade, mas mesmo assim resolveram te adorar, decidiram, escolheram a melhor parte. Então responde nesta noite com fogo, responde, Senhor, com poder estrondoso para mudar a realidade. Vai mudando agora a realidade espiritual, a realidade de alguém aqui que já não conseguia orar, que já não conseguia jejuar, que já não conseguia ler a Bíblia. Que seja renovado pelo Espírito Santo aqui nesta noite. Vai mudando, meu Deus, a realidade de alguém aqui que está com um problema sério dentro da família, relacionamento, casamento, filhos, está tudo difícil. Em nome de Jesus, venha o socorro de Deus dentro dessa casa. Vai mudando, Senhor, a realidade agora de alguém que chegou aqui enfermo, essa pessoa que está com dores, que está com tumores, essa pessoa que está sentindo um mal terrível na sua coluna, nos seus ossos, na sua pele, nos seus ouvidos, nos seus ossos, na sua cabeça, nos seus ombros. Agora, em nome de Jesus, seja curado agora, seja curado agora. Todos os tumores, todos os caroços, todas as hérnias, em nome de Jesus, saia desse corpo. Vai saindo toda enfermidade física e enfermidade de origem espiritual. Essa doença que foi colocada pelo demônio, espírito de doença, você está ouvindo aí agora, em nome de Jesus, solta essa pessoa. Você que colocou essa enfermidade, diabo, você que colocou essa dor, você que colocou esse tumor, você que colocou esse problema, eu te repreendo agora. Sai, solta essa pessoa agora, pelo poderoso nome de Jesus. Fogo do Espírito Santo vai tocando, fogo do Espírito
Santo vai desmanchando agora. Senhor, liberta essa pessoa que está macumbada, essa pessoa que está debaixo da feitiçaria. Queima, 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 Jesus. Queima, queima macumba, queima macumba, queima, 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 queima o feitiço agora, queima o encantamento agora. Sai dessa vida, espírito da macumba, sai dessa vida, espírito da feitiçaria. Você, demônio que ganhou para matar essa pessoa, você que ganhou para destruir o casamento, você que ganhou o diabo para pôr essa pessoa na miséria, sai dessa vida agora, vai saindo. Queima, Jesus, queima a inveja, queima a inveja, queima o olho grande. Olha aí, meu Deus, quantas pessoas que estão debaixo da inveja, mas eu repreendo agora esse olho grande, seja queimado em nome de Jesus, em nome de Jesus. Portas sejam abertas financeiras, portas abertas financeiras, vai abrindo, Senhor. Vai abrindo a porta agora, a porta, meu Deus, do emprego, a porta do projeto, da construção, da aquisição, aleluia, do livramento, o livramento da dívida. Vai abrindo a porta, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Venha sobre este povo os milagres grandes de Deus, em forma de vitória, em nome de Jesus, dentro da família. Ah, Senhor, essa casa que está oprimida pela contenda, pela confusão, pela desordem,